Hoje é o dia 3 de março de 2020 e este é o episódio 80 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo está o Tiago Carrondão. Olá, Tiago. Ainda estou no outras cenas, pá, precisam daqueles vendedores de atoalhados das feiras que têm aqueles microfones cobertos com um pano de cozinha. Isso é no próximo episódio, Olá, Diogo, estás bom? Eu estou, Tiago, e tu? Eu também, já pá, voltaste das neves? Sim, voltei das neves, não trouxe nenhum bónus, acho eu, pelo menos não tenho sintomas de coronavírus, apesar de ter estado em zonas propícias, não posso dizer afetadas, senão a saúde 24 obriga-me logo a ficar em casa. Não é que eu não gostasse, mas pronto. E então... Mas tu não ficas em casa na mesma? Pois é isso. A diferença é que eu em casa, se ficar pela saúde 24, chama-se quarentena. E se chamar quarentena, descobri hoje que me pagam 100% do meu ordenado e nem sequer tenho de trabalhar. Mas eu como sou aquele gajo que 24 horas depois de tirar o apêndice já estava a responder a mails de trabalho, portanto também não era capaz de ficar em casa quieto, honestamente. Ia montar impressoras de 3D e eu... Isso comprei, comprei já montada. Mas sim, mas negociar impressoras 3D, sim, também. Isso é lazer. Isso é considerado lazer. Mas, não, olha, correu tudo bem. Ainda tenho aqui algum cansaço no corpo, é normal. Há pessoas que tiram férias para descansar, há pessoas que tiram férias para conhecer cidades. Eu, normalmente, as férias de inverno que tiro é para me cansar muito fisicamente, mas para aliviar a minha cabeça. Portanto, e é isso que eu venho, ou seja, venho cheio de força, venho cheio de energia, sinto-me renovado, mas o meu corpo, também é da velhice já, ainda não está a responder em termos físicos, ainda não responde como era suposto, porque ainda tem, é muita coisa, 6 dias, das 9h30, 10 da manhã até às 4 da tarde, a subir e a descer montanhas acima dos 2.000 metros e com pouco oxigénio, é de facto, para um gajo que não está habituado a isso, né? Eu vivo junto ao nível do mar, portanto nem sequer tenho uma grande tolerância à altitude, pelo menos em termos de hábito, é natural que deixe ainda algum cansaço acumulado e ainda ando a regularizar desde que regressei, mas pronto, mas lá está, mas não ter trazido nem eu nem a minha filha termos trazido nenhum coronavírus, nem nenhum amigo dele, pelo menos até ver, é fixe, não que eu esteja demasiado preocupado, aliás eu estou-me a divertir à brava com as notícias de coronavírus. Finalmente temos casos em Portugal, não é? Portanto, a malta, aquilo parecia, era a piada que andavam a fazer no Twitter, que aquilo parecia o Festival da Eurovisão, não é? Portanto, neste momento já temos 4 pontos no Corona Challenge, e eu estou confiante que ainda vamos ganhar isto. Portanto, isto agora é começar a escalar aí a tabela da pontuação. Eu acho que vai ser como o Festival da Canção, nós vamos perder à grande. Vais ficar convencido. Acho que é mesmo assim. Não é necessariamente mau, mas pronto. Mas por um lado era bom que houvesse vários casos, assim, muitos casos, que era para ver se a comunicação social começava a tratar isso com mais naturalidade e não ser aquele alarido todo, aquele fumo todo sem fogo que irrita-me sobremaneira. É o clickbait nas televisões, é o clickbait nos meios online. Tu até percebes o clickbait porque há clique. Agora eu tento, quando estou a jantar, tento ver os primeiros 20 minutos, meia hora do telejornal, e quando tu sentes clickbait no telejornal da televisão que tu ligas, chama-me old school, chama-me o que tu quiseres, mas eu ainda achava que não era preciso, só que não. A questão é que não, isto é um bocado como aqueles alertas de trovoada, que depois não há trovoada nenhuma, mas os gajos põem lá a malta a fazer diretos quase na arrebentação, à espera que aconteça alguma coisa, e depois ficam todos muito desiludidos porque não acontece nada, que é normalmente assim que acontece, né? Portanto, estás com alerta máximo, não quer dizer que vai acontecer alguma coisa, significa que estás de alerta, não é? Mas pronto, olha, estamos calmamente a assistir aqui à pontuação. Eu já lhe chamei o Corona Challenge. Vamos lá ver se é um desafio que a gente vai... Hashtag Corona Challenge. hashtag Corona Challenge, se quiseres seguir no Twitter.
pelo menos eu. Não sei se sou o único gajo a escrever no Twitter com o hashtag Corona Challenge, mas certamente que serei fácil de apanhar. Mas pronto, malta que me ouve, juntem-se. É um palpite meu, deve ser o único. Juntem-se ao Corona Challenge e comentem sobre isso. E pronto, e cá estaremos para fazer uma grande festa e alguns pontos intermédios, algumas efemérides que forem sendo assinaladas, cá estaremos nós para não as deixar cair em esquecimento. Mas pronto, falamos de coisas interessantes ou não? Agora isto foi palhum. Sim, estamos a falar de coisas interessantes. Acho que tiveste aí uma aventura também que me parece, estou aqui a olhar para as notas e parece-me interessante de facto. É, não é? Pois estive, olha. Conta lá, o que é que aconteceu? Primeiro que tudo é preciso esclarecer as pessoas que tanto este episódio como o anterior nós não anunciámos streaming, porque foram os 2 episódios gravados pela condição também de eu estar fora, portanto meia culpa, foram gravados em horários não convencionais. Nós tipicamente gravamos ao domingo às 22 horas e é nessa altura que nós convidamos os nossos patronos a assistirem e a interagirem connosco durante a gravação. Estes 2 episódios, como foram gravados fora de tempo, não foram anunciados o streaming, até um deles porque o tipo que é responsável por fazer o streaming estava num hotel em cima de um Wi-Fi que se mostrou apenas suficiente para fazer a gravação. Portanto, se fôssemos tentar streaming ali, iria certamente ser um grande flop. E hoje, lá está, também porque é um horário não típico, mas em princípio, portanto, estejam atentos. Se ainda não são patronos, façam-se patronos para que no próximo domingo possam interagir com a nossa gravação e nós podemos também interagir com a vossa interação. Portanto, justificação dada. Tenho ainda algumas. Eu dei algum ponto de situação no último dia, no último episódio, sobre as minhas experiências, as minhas aventuras no Reino da Bulgária. Tenho mais algumas considerações a fazer. Eu não sei bem o que é que eu disse ou não. Então. Mas eu fiquei encantado por aquilo. Eu qualquer dia mudo-me para lá. Ainda assim não posso deixar de deixar piada à forma como eu não sei se partilhei isto contigo, já partilhei com algumas pessoas. Corrige-me, Diogo, se eu me estiver a repetir, manda-me calar, mas a forma como as capazes se iriam entreter nos reinos da Bulgária. Eu falei-te sobre isto? Não, eu não faço ideia do que é que estás a falar. Não sabes o que são as capazes? Aspectos. Não. As capazes é um grupo de não sei se são ativistas, mas é malta que defende os direitos das mulheres e que acham que os homens são todos uns grandes porcos e por aí fora. Eu não quero alongar muito, mas pronto. Mas a forma como, isto para dizer o quê? Isto para dizer que na Bulgária a forma como a mulher é vista e é usada em promoções, em outdoors, até em vídeos institucionais. Eu estava no aeroporto à espera do controle de bagagem e estava a passar um vídeo de uma senhora com uma saia muito curta, excessivamente curta para o vídeo em questão. A senhora era muito bem apessoada, sim senhor, tinha muita saúde, mas ainda assim achava que a saia era, na minha opinião, bastante curta, e reparei nisso porque a minha filha estava a olhar para o vídeo muito pasmada. Portanto, acho que ela, apesar de não ter sentido a mesma coisa que eu, achou estranho também. E então o giro é que o vídeo era uma coisa, lá está, é um vídeo institucional do aeroporto, aquele vídeo típico do tens que tirar as coisas da mochila, tens que não podes levar água, tens que descalçar, uma coisa normal. A mensagem que eles queriam passar era esta, mas a senhora, o guião do vídeo era algo do género. A senhora chegava muito bem composta e a senhora do controle de bagagem, que era também uma senhora, pedia-lhe isto tudo portanto, só com linguagem verbal, com linguagem não verbal, mas a senhora pedia-lhe para tirar o casaco. A senhora tinha um homem aí 2 metros atrás e olha assim de esgalha para o senhor, ficou muito desconfortável, mas tirou o casaco, quase como se estivesse a fazer um striptease, mas pronto, mas ficou de blusa. E então tira o casaco com um ar muito desconfortável, a senhora aponta-lhe para as botas, ela levanta uma das pernas, recordo que era uma saia de pregas, muito curta, e a senhora levanta a perna para mostrar a bota, não mostrou apenas a bota, e teve que sentar numa cadeira, teve que cruzar a perna para tirar a bota. Aquilo parecia tudo menos um vídeo institucional. Depois teve que beber água de uma forma também um bocadinho
quanto a mim, não sei se aquilo era overacting ou se era mesmo, ou se era instruções de realização, mas de uma forma que eu achei pouco adequada. E nisto tudo estava o senhor atrás a assistir a este semi-striptease, isto tudo dentro do vídeo, hein? Estou a falar de tudo dentro, foi tudo encenado e foi tudo gravado para ser projetado ali. E estava o senhor atrás, sempre a olhar para a rapariga, devia estar à espera que a senhora, de facto, fizesse um striptease completo, mas o senhor estava ali a olhar para ela com um ar muito pasmado e muito interessado e muito, quase como com um ar de rebarbado, sabes? Epá, achei aquilo muito estranho. Achei tão estranho quanto o anúncio ao grande hotel de Bansko, quando tu vais para Bansko, em que tu tens o primeiro é uma miúda com roupa de ginásio, mas com meia roupa de ginásio, porque o resto faltava, e com tudo o que era pele demasiado úmida, ou seja, estava toda muito molhada. Isto era um dos outdoors. Fazes mais uns quilómetros e a seguir tens um outro outdoor com uma senhora em lingerie em cima de uma cama com as duas pernas no ar em V. Este é o segundo. Depois havia um normal, que era um casal a jantar. Assim, olha, pronto, afinal também dá para pessoas normais aquele hotel. Depois repetia os dois daquela senhora e ainda havia um terceiro que eu nem me lembro o que era, mas que eu também fiquei pasmado. Portanto, isto para dizer que tu às tantas parece que recuaste. Não, porque aquilo é de tal maneira exagerado que tu sentes que recuaste 20 anos no tempo. É aquilo que eu acho, de tão desadequado e tão exagerado que é. Isto, se calhar, para ti que não estiveste lá, é estranho. Eu, de facto, estava aqui a tentar descrever isto, mas também não sou a melhor pessoa, talvez, para o fazer. Agora, acredita que estar lá é de ficar de boca aberta com algumas das coisas que se passam por lá. Mas pronto, ainda assim, convido toda a gente, acho que vale a pena, visitem a Bulgária. Bansko loves you, que é aquilo que tu vês escrito nas bolas quase todas lá pelo sítio. E pronto, e espero não falar mais sobre Bulgária nos próximos tempos, para não tornar este episódio no podcast Ubuntu e Bulgária Portugal. Mas olhando aí para as notas, estou aqui a ver que tiveste uma aventura ainda mais interessante. Foi. Eu introduzi o assunto na semana passada, mas ainda não tinha feito luto. Ainda não tinha feito o luto com dignamente e então entendi não falar sobre isso a semana passada, até porque houve outros assuntos mais interessantes, mas na véspera de arrancar de férias estava eu a preparar, porque quando tu vais fazer não sei quantas horas dentro de um avião com um ser que tem 9 anos, convém que leves bastantes possibilidades de entretenimento para que o voo não seja penoso para ambos. E nesse sentido eu estava a carregar um cartão de memória com alguns peças de multimédia para garantir que... com episódios do podcast do Ubuntu Portugal, não é? Certamente que sim, também. Eu já não me recordo bem do que era, mas agora estou a satirizar, porque eu receio perfeitamente aquilo que lá estava. Não trato muito mal a minha filha, portanto ela tem mais do que fazer do que estar a ouvir o pai falar sobre coisas chatas e que não lhe dizem nada ainda. Não, estava de facto a formatar um cartão e a carregar a multimédia para meter no tablet para a miúda se entreter enquanto estávamos de facto no ar. O que acontece? Quando eu pego num cartão de memória, eu enfio o cartão de memória e eu encontrei no cartão de memória duas partições, uma partição boot e uma outra partição, e eu assimilei automaticamente que aquilo era um cartão de um Raspberry Pi, uma coisa normalíssima cá em casa, que é eu pegar um cartão de memória e aquilo ter sido usado por um Raspberry Pi, aquilo ter um Raspberry, ter uma coisa qualquer, que tipicamente esta é a configuração do cartão. Até aqui tudo bem. Como tinha 1000 coisas para fazer, aliás, não gravámos sequer o podcast nesse dia como tínhamos planeado, porque eu tinha ainda muita coisa por fazer. O procedimento seria limpar o cartão, formatá-lo e carregar o tal entretenimento aéreo nesse cartão. O que acontece? Nesta azáfama toda eu tentei apagar a partição maior e estava bloqueada. Eu disse, olha, isto automontou, portanto vou ter que desmontar o cartão sem problema, mas apaguei logo a partição boot do cartão. Portanto apaguei uma partição, deixei ficar a outra e aqui tudo bem. Ora, o que aconteceu? À terceira tentativa de eu ver que o cartão de memória não estava montado e de eu ver que a partição maior do cartão
tinha perto de 500 GB, eu comecei a fazer contas de cabeça e a perceber que o meu cartão de memória não tinha 500 GB. E então, que a partição que eu tinha apagado, a partição boot que eu tinha apagado, não era a do cartão de memória, mas sim a do meu disco rígido. E então foi divertidíssimo. Portanto, basicamente o que eu tinha era... Muito divertido. Tiago, tens duas opções. Ou tu não deixas a bateria do computador morrer e ficas com o computador para esta semana e quando voltares logo se vê, ou então, às 1001 coisas que tens para fazer, vais juntar mais uma que é recuperar esta coisa. Eu achei que a segunda seria mais interessante que a primeira, até porque era a mais segura. Mas pronto, então acabei de tratar do cartão. Estranhamente, as partições do cartão foram apagadas à primeira. Criei nova partição lá, preparei o cartão, era aquilo que eu queria fazer, e depois a partir daí comecei a definir estratégia para como é que tu vais resolver isto, porque é muito fácil. Eu nunca tinha feito, não sei se já fizeste alguma vez, eu nunca tinha feito isto, nunca tinha apagado a partição boot. Eu nunca fiz isso, garantidamente. Pronto, então, mas se quiseres aprender com o meu erro, toda a gente pode querer aprender, os nossos ouvintes. Exatamente, portanto, aquilo que eu fiz basicamente foi lembrei-me que existe uma ferramenta que se chama Boot Repair, que era muito utilizada na altura em que se faziam, agora já se fazem menos, mas quando se faziam dual boots, o Boot Repair fazia maravilhas. Quando o bootloader do não sei se é bootloader é bootloader que se chama também. Não, agora estou a pensar muito em telemóveis. Não sei o que é que queres dizer. É o gestor de arranque do Windows. É um bootloader, sim. Boot Manager, bootloader, pronto. Ok. É um bootloader. Quando tu fazes aquele fix boot e fix MBR e não sei o quê com o Windows, ele escreve-te por cima do grub e deixas de ter acesso a isso. Se usares o Boot Repair, ele, conforme o nome indica, era bastante eficaz a resolver problemas. Eu já tinha feito problemas desses, mas era só coisas em que estavam ocultas, não eram coisas que tinham sido eliminadas. E então decidi dar a primeira oportunidade. Não, primeiro comecei por tentar fazer recuperação de partição, fazer partição de recuperação de partição eliminada, com aquelas ferramentas todas que se... Isto com o computador quente, ou seja, não desligavas o computador, não há reboots, não há nada. Que ferramentas é que eram essas? Eu fiz uma pesquisa rápida e foi a primeira, a mais consensual de todas, e foi a primeira que me apareceu. Nem vale a pena sequer falar do nome porque não resultou. Já agora as pessoas cá vão saber qual é que não resulta. Eu consigo juntar nas notas do episódio, portanto depois leiam, quando virem um link perdido nas notas do episódio, é essa ferramenta. Tenho que ir ao histórico e não me apetece ir lá agora, até porque traz-me más memórias. Mas pronto, tentei e consolidei uma ideia que tenho, que é na hora H tudo o que é recuperação de ficheiros, recuperação de partições e esquece, não dá. Pelo menos a minha experiência continua a ser a mesma. Quando tu precisas de um software para recuperar um ficheiro, ou uma partição, ou seja lá o que for, não existe. Ou seja, não existe, não é eficaz. E há pessoas que me garantem que sim, que já lhes salvou a vida. Respeito. A mim, nunca. A mim, sempre que eu precisei deste tipo de coisas, nunca consegui com sucesso recuperar. Portanto, aquilo que eu fiz basicamente passei para a segunda fase, que é dar a partição boot como perdida e fazer o processo do início. Fui então que me lembrei do Boot Repair, e o Boot Repair, de facto, coitadinho, ele estava-me ali atrapalhado a dizer: olha que eu não encontro aqui nada, pá, vê lá o que é que tu andaste para aqui a fazer. Era mais ou menos a conversa que ele estava a ter comigo. Ainda assim, eu fiz uma recuperação, ele pediu-me para fazer lá umas instruções que eu fiz, portanto segui aquilo tudo à risca, até que ele me disse no final que tinha feito tudo com sucesso. E eu, ok, fizeste tudo com sucesso, eu vou também. Eu ia ter que fazer um reboot e tinha, portanto, mais valia cedo que tarde. E então fiz o reboot e o Boot Repair mentiu-me. Ou seja, malandro, não tinha feito nada com sucesso. E então estás-me a deixar tonto, Diogo. Além do barulho que estás a dar aos nossos ouvintes, eles estão de certeza muito agradecidos. Ainda não está bem. E então o Boot Repair não resolveu e o meu computador deixou de arrancar. Não entrei em pânico, eu sabia que a minha informação mais importante estava salvaguardada, portanto, se fosse a partição... Claro, a partição de boot só tem as imagens de arranque do sistema, portanto não
não tem nada exatamente, era mesmo só uma questão de desconforto daquilo não estar ainda resolvido. Portanto, o que é que eu fiz a seguir? Fiz o passo seguinte, que é arrancas um CD live, vais novamente ao boot repair e começas o processo desde o início. O boot repair atrapalhou-se um bocado com o EFI, eu continuo com a mesma opinião sobre o EFI, que é, não vejo vantagem sobre... não percebo. Tudo bem que o BIOS, que a BIOS já tinha muitos anos, tinha algumas limitações, eu percebo isso tudo. Não consigo perceber a vantagem do EFI, ou seja, não sei o que é que eu ganhei por estar a usar um computador com o EFI. Depende do que fazes com o computador. Pois, não está. É possível que a maior parte das pessoas... depende do que as pessoas... Isso é o muito high level. Agora, depende do proveito que tiras de determinados aspectos. É provável que a maior parte das pessoas não tenha grandes benefícios muito óbvios. Para outras pessoas que vivem em ambientes em que há uma gestão mais avançada e complexa. Não, acho que não vale a pena neste episódio. Deixamos para o outro, ok, tudo bem. Mas eu já ouvi várias pessoas dizerem mais ou menos o mesmo, mas quando eu peço para especificar, a malta atrapalha-se, começa a gaguejar e não me dá exemplos específicos. Portanto, não consigo, não tenho. Por exemplo, para fazer gestão do hardware de forma remota e coisas desse tipo, as BIOS simplesmente não me permitem fazer isso. Ok. Ora, eu não queria gerir nada remotamente e então aquilo que eu fiz, o boot repair tentou 3 ou 4 vezes, apesar de me prometer que estava resolvido, ele estava às cabeçadas com o EFI, com a partição EFI e com as flags da partição EFI, portanto aquilo que eu fiz basicamente foi, saquei fora o EFI, desativei, deixei o meu portátil em Legacy e a partir daí o boot repair fez-me a coisa em 3 cantigas. Portanto, basicamente resolveu-me o problema de uma forma bastante simplificada. A partir dessa altura, ou seja, desativei o EFI e a partir dessa altura eu fiquei com acesso ao meu computador novamente. Ele dá-me ali um pequeno bug logo quando eu ligo, mas nada que me incomode. Quando eu ligo mesmo, portanto ainda no post, portanto não me chateia minimamente. E o meu computador passou a arrancar e eu pude continuar a fazer a mala e a embalar a bagagem para poder ir de férias. Portanto, boot repair for the win, voltou, já me tinha ajudado várias vezes ao longo do meu percurso e nesse dia voltou a salvar-me o dia, para eu não ter que estar ali a chatear-me muito ou ter que fazer uma reinstalação, porque era o passo seguinte, seria fazer uma reinstalação com recuperação de informação e é uma coisa que eu me estou a guardar para a 2004. Portanto, quando sair a 2004, em princípio eu vou fazer uma instalação de raiz, mas não queria estar a antecipar. Porquê? Para uma razão específica? Tenho aqui algumas dúvidas que quero esclarecer e gostava de fazê-lo numa instalação limpa, não só aquela coisa live de experimentar como é que é, não, queria mesmo começar do zero, até porque este computador já levou aqui umas marteladas em termos de software e quando tu começas a experimentar muita coisa, às tantas mais vale limpares o teu histórico e começares de tábua rasa para não herdares dores de cabeça ou extras que não desejas. Portanto é mais por isso, não é por nada do outro mundo. Aliás, eu sou um defensor, aliás, quase toda a gente que conhece o Ubuntu o suficiente é defensor dos upgrades e não das reinstalações. Quando eu ouço alguém dizer-me que cada vez que sai uma nova versão reinstala, eu começo logo a desconfiar. Eu morro um bocadinho por dentro cada vez que alguém diz isso. Mas isso é um bocado aqueles vícios. Eu lembro-me, eu quando usava o Windows também, longe de mim de fazer um upgrade, quer dizer, não fazia sentido nenhum porque aquilo ficava pior do que uma instalação nova. Mas desde que uso... Então se forem utilizadores do Windows 10, estes últimos updates, nos últimos 2 anos os updates falham mais vezes do que funcionam. A sério? Não, tu conheces melhor o Windows que eu, portanto eu sei que és especialista. É que nem é preciso, não é preciso conhecer de experiência, basta, por exemplo, ouvir podcasts em que se fala de tecnologia em geral, não apenas do mundo sano do Linux, mas quando se fala daqueles mundos da gente maluquinha que usa Windows, acho que
pelo menos o Security Now, que tu também ouves de vez em quando, que eu sei, sim. de vez em quando há um episódio sobre um update ao Windows que está a dar problemas e que é preciso fazer rollback ou que brinca as máquinas, coisas desse tipo. Escolhas, malta que gosta de sofrer, mas pronto. Então e tu? Mas Diogo, conta-nos a tua parte, pá, eu estou aqui farto de falar. Okay. Agora vai acontecer aqui uma coisa muito interessante neste podcast. O primeiro unboxing em áudio, é apenas áudio, não é o primeiro, mas é o primeiro em Portugal. Se fossem patronos e estivéssemos a fazer stream, podiam ver o vídeo. Mas como o stream depois. Exatamente, como hoje na stream estão com azar. Guarda o unboxing para o próximo episódio. Não guardo não, que isto está aqui na box já há vários dias à espera que eu tenha tempo e agora estou a aproveitar o tempo de estar a gravar o podcast e fazer o unboxing ao mesmo tempo. Esta caixa que eu tenho aqui na mão é uma caixa que vem da empresa LibreTrend, os nossos amigos da LibreTrend. E eu que tenho aqui é uma LibreBox. Portanto, eu vou abrir a caixa, não é a primeira vez que eu abro a caixa, eu abri a caixa já uma vez só para ver se estava alguma coisa lá dentro. Só um tijolo, mas eu abri a caixa e agora estou a abrir e escrevo o que é que está cá dentro. Eu estou a ver, portanto, autocolantes da LibreTrend. Exatamente, confirmo, são autocolantes. Isto é para pôr no botão, deve ser para pôr no botão do teclado. Ora, aqui tem cabos, é o cabo do... Se o Diogo falhar a verdade, eu estou cá para fiscalizar, portanto fiquem descansados. É o cabo Power. É Power, sim. Europeu, com terra. Ok. Ora, isto é cabos para ligar os discos e fins. Alimentação. Cabo SATA. Ora, antenas. Olha, duas antenas. Davam jeito para o carnaval, mas o carnaval já passou. Ora, o transformador. Que era só o cabo, agora é o transformador. Ok, confere. E aqui no meio, presumo que esteja a LibreBox. Não, é só uma esponja. Espero que seja, até agora é só uma esponja. Vamos ver de que cor é esta de LibreBox, está tudo azul. Este é preto. Aqui está um suporte VESA, interessante. Não é um suporte VESA. Não é nada, não. Isto é um suporte para pôr a box em pé, ao alto, sim. Ok. Fiquei espantado de ser quando disse que é um suporte VESA, porque costumam vender-se à parte. Exatamente, pronto. E aqui está, de metal, engravado. Não sei como é que eles engravaram isto aqui, mas está a dizer LibreTrend e está escrito LibreTrend, portanto, e tem um logotipo. Exatamente, bem bonito. De lado tem as cavidades para poder circular o ar, tem um ali do outro, à frente. O que é que tem lá dentro? Qual foi o suminho que tu... tudo de base. A mais básica de todas? Sim. 8 GB de RAM, 4? Isto, sim. Não, eles estavam... Não respondes sim, porque eu perguntei se eram 4 ou 8. Ok. Acho que é 8, que é o básico. Ok. Eu comprei tudo com o mínimo. E aqui atrás, além de ter os que para atarrachares, as antenas, tem um HDMI, tem isto aqui é para uma entrada de áudio e uma saída de áudio. Ok, jacks, 2 USB 2, uma porta VGA, uma Gigabit Ethernet e isto aqui suponho que seja USB 3, sim. E claro o Power. Sim, 2. E é isto. Ainda nunca liguei. Okay. Nunca liguei ainda. E qual é o destino? Depende de qual NUC é que eu tenho cá em casa. Eu emprestei-te um NUC que tem. Eu não sei se. Não, um deles tem um disco de 1 tera ou de 2 teras, ou que é, além do aliás, um deles tem 2 discos, um de 100 e tal gigas e o outro tem isso, mais um disco de 2 teras, acho eu. Okay. Dependendo do qual eu tiver cá em casa, eu decido o que é que vou fazer com esta box. Mas o que me está emprestado, isto agora estamos aqui quase a lavar roupa, não é lavar roupa suja, não estamos chateados, mas estamos aqui quase a quadrilhar.
e a gravar ao mesmo tempo. O que eu tenho cá em casa eu posso te devolver para a semana, dia 12. Sim, a ideia é emprestei-te para experimentares e brincares um bocadinho com ele. Exatamente. E tens essa oportunidade. Eu não tenho pressa, portanto... Mas qual é que é a tua dúvida? Quais são os dois destinos que queres dar à tua LibreBox? A LibreBox, estava só aqui a ver, tenho de ver como é que isto encaixa, como deve de ser, e não vai ser agora durante a gravação. Obrigado. Tenho só que localizar aqui os cabos para o lado para ter espaço. Ora, uma das a que tem mais storage vai ser usado como uma espécie de uma interface centralizadora das minhas Nextclouds todas, que vai ser capaz, as outras vão se federar todas naquela e funcionar sobretudo como storage, e aquela vai funcionar como servidor aplicacional com Office, com coisas assim mais pesadas e mais exigentes que um Raspberry Pi não consegue correr. Um dos núcleos. Isso, um dos núcleos, tem mais storage. E os outros vão ser sobretudo para multimídia, e estou indeciso ainda se faço outra coisa com um deles, mas ainda tenho de pensar bem. Mas para já é segredo. Multimédia é o quê? Quando dizes multimédia? Para ter ligado a dispositivos à televisão, para poder fazer jogos, para jogar, para poder ver streamings e coisas desse tipo. Media Center. Portanto, sim, Media Centers, sim. Ok, fixe. Parece-me bem. Queres dizer alguma coisa sobre isso ou estás despachado por enquanto? Não, para já acho que já. Estás aí no secretismo? Acho que já chega. Então, olha, tivemos aqui. Eu sei que nós sentimos um bocado mal com estas coisas, mas habituámos a contar da nossa vida porque aprendemos que os nossos ouvintes gostam de saber da nossa vida. Continua E dão-nos ideias fixes, pá. Continua a não perceber porquê, mas sim, dão-nos ideias muito fixes. Aliás, guardo com carinho. Uma das últimas dicas que me deram fez-me poupar alguns 50 euros. Uou! Yeah. Não sei qual foi essa, não. Foi a de comparar preços da Amazon. Ok. Tive comentários cruzados, mas o comentário a que eu prestei mais atenção na altura foi o do Filipe. Aliás, o Filipe ganhou uma cerveja no Saloon. Não sei se foi neste encontro, se foi no anterior. Exatamente, porque eu sou por acaso sou um bocado javardão, né? Eu poupei 50 euros e paguei-lhe apenas uma cerveja, mas por outro lado acho que ele sentiu-se agradecido, ou pelo menos foi essa a minha intenção, fiz com a melhor das boas intenções. Foi. E já partilhámos aqui, já motivámos aqui também outras pessoas a tomarem boas decisões, umas para poupar dinheiro, outras para serem mais felizes. Outras só porque sim, sabe? As pessoas vão experimentar coisas, mas se calhar chega de escovilhar a nossa vida, Diogo. Se calhar fazíamos agora aqui algumas notícias, só para não dizermos que isto foi só quadralhice. Exatamente, até porque há notícias. Há notícias, eu tenho uma que me vai dar muito gozo, mas vou deixar para o fim. Queres começar? Não, podes começar tu. Eu falei muito logo ao princípio, agora estou cansado e não trouxe água para a minha secretária. Então a primeira notícia é que o Ubiport se mudou o nome do Unity 8 para Lomiri. Porquê, sabes? Lorimi. Lorimi. Estava a dizer mal. É que é um brand. Não, Lomiri. O nome é confuso. Lomiri. Porque é o nome. O que está a acontecer é que o Ubiport está a submeter ao Debian o Unity. Ora, se chama Lomiri. E eles, ao olharem para os ficheiros e para os nomes dos ficheiros, não gostaram dos nomes dos ficheiros que mencionavam o Ubuntu. Ok. Isto em conjunto com o facto de recebermos imensos bug reports e pedidos de ajuda e contactos em todos os nossos meios, em todos os nossos canais de comunicação relativamente ao Unity 3D e afins ao Game Engine. Decidimos que a combinação destas coisas todas estava a ser problemática para o projeto, e então juntou-se o útil ao agradável e decidimos renomear o nome. O processo foi feito atrás de portas por causa de motivos de trademarks e afins, e para prevenirmos coisas como roubarem-nos domínios e coisas desse tipo. Faz sentido. Portanto, há coisas que não podem ser feitas à frente de toda a gente, e entretanto foi renomeado, foi anunciado a semana passada, e é isto, sobretudo, é isto. Pergunta que se impõe porquê? Porquê o nome? Não, porquê a mudança eu já percebi.
Sim. Porque O este nome, nome. não sei exatamente todos os motivos que levaram a este nome. Um dos motivos é que este nome é mais fácil de usar em diferentes línguas por todo o mundo do que o Unity, que para nós não é particularmente difícil, mas para pessoas de outros sítios têm mais dificuldade em dizer. E é sobretudo esse motivo. Foi um nome que agradou às pessoas envolvidas e que era mais fácil de pronunciar a nível internacional. O que é um Lomiri? Um Lomiri existe? Não é nada. É uma palavra que ninguém está inventada, que ninguém usou. Então, mas se quiserem ficar, olha, eu ofereço então a ideia que um Lomiri é uma pedra muito especial que só existe em algumas montanhas que têm uma caverna onde o sol não brilha. Montanha, caverna, muito profunda, e há lá uns calhaus dentro que se chamam Lomiris. Fiquem com esta se quiserem. Nem sequer têm que dizer que fui eu, ok? Não, achei graça que tu dizias que em muitas línguas é mais fácil dizer Lomiri do que Unity, mas tu engasgaste todo para dizer Lomiri. Engasguei todo. Não, porque eu confundo Lomiri com Lorini. Não quer dizer que seja mais fácil para toda a gente, claro. Ok, mas tudo bem. Agora, de resto, o produto é o mesmo, mudou apenas o nome. Exatamente. Aliás, a parte dos utilizadores não vão notar nada porque acho que não temos nenhum sítio onde esteja escrito Unity na interface. Não vão notar absolutamente nada. Ora, também em novidades há uma nova funcionalidade que ainda é experimental nos updates dos snaps. Uma das funcionalidades dos snaps, dos pacotes snap, é que eles atualizam-se automaticamente. Exato. O que poderia ser problemático em algumas situações em que nós estamos a usar o Snap. Agora, imaginem que estão a usar uma aplicação qualquer para fazer um trabalho qualquer e a meio da vossa utilização a aplicação desliga-se, faz um upgrade e volta a ligar-se. Poderia ser um bocadinho chato, não é? E esta funcionalidade que já está a ser desenvolvida há algum tempo, que eu acompanhei um bocadinho o desenvolvimento, está agora já num nível já relativamente funcional e estável, mas ainda é experimental. O que acontece com esta funcionalidade? O que acontece é quando determinadas aplicações, tipo de aplicações como daemons e afins estão a correr, por exemplo, isto pode acontecer para um router ou para um device de IoT. Enquanto aquilo está a correr, ele descarrega o Snap, mas não lança a nova versão do Snap. Continua a correr a versão que estava a correr já. Sim. E só quando é feito um reboot ou quando a aplicação para por algum motivo que não o update, Exato. Ele aproveita e faz o update. Isso é bom, pá. Na prática é mais ou menos o que acontece atualmente com o kernel. Se não fizeres o patch, o live patch, é mais ou menos o que acontece com o kernel. Ou seja, ele fica lá à espera e quando dás um reboot, não dás por nada, não fazes nada, mas ele atualiza para a nova versão. Isso faz-me lembrar que eu estava, e foi na semana que eu estive de férias, recebi notificações das duas Nextcloud boxes. Ambas trabalham com o Nextcloud em Snap e elas estiveram offline em termos de monitorização. Portanto, eu acho que as máquinas, por acaso não fui lá ver, mas elas estiveram offline durante cerca de, não chegou a 1 hora, mas a algum tempo. E agora que falas nisso, lembrei-me porque eu depois associei ao facto de elas estarem já com a versão 17.03, que provavelmente foi isso que motivou elas estarem não offline, mas inacessíveis durante provavelmente o tempo em que o Snap demorou, ou seja, entre o upgrade e depois a saída de um de cena e a entrada do outro. Provavelmente foi isso. Agora falaste, é como tu dizes, se estivesse numa fase em que estivesse em produção, estar aquele tempo todo sem Nextcloud poderia ser preocupante e, aliás, qualquer coisa que não é planeada é sempre um descontrole. Sim. Portanto, acho isso uma excelente ideia. Sim, eu sei que há outras funcionalidades à volta dos updates que estão a ser planeadas e não sei já em que nível de desenvolvimento é que estão. Esta aqui era uma das que mais me interessava. Mas isso vai ser implementado no momento em que tu fazes o Snap, vais ter essa feature ativa ou não? Ou és tu
o utilizador do Snap que vais ativar ou não essa funcionalidade. Acho que é do próprio Snap. Ou seja, imagina, o Snap do Nextcloud vem sempre com essa opção por omissão, eventualmente depois podes manipulá-lo ou não, mas é dos Snaps, ou seja, eu tenho um Snap do Krita e esse aí atualiza sempre. O Snap do Nextcloud nunca atualiza, a não ser quando há depois um reboot ou quando se para um serviço, ou seja o que for. É isso que estás a querer. É o teu entendimento. Eu não tenho certeza se, deixa-me confirmar, se ele não espera sempre que a aplicação saia, portanto não termina de fazer o que estava a fazer vai antes, ser padrão só depois em todas, então. Deixa-me confirmar já agora. Então deixa-me voltar para a notícia seguinte, que é muito leve enquanto tu preparas isso. Basicamente é só para dizer que estamos cada vez mais próximos da release do nosso próximo LTS, o nosso Focal Fossa, que vai ser fantástico em Portugal, gerido este nome durante 5 anos. É o 2004. É o 2004, exatamente. E para sentir que estamos cada vez mais próximos, já é conhecido o wallpaper, o padrão. Atenção que o Ubuntu é um sistema operativo extremamente evoluído e que permite configurar papéis de parede diferentes, portanto não temos que ficar sempre com o mesmo. Eu não sei se estou a dar novidades a alguém, espero que não, mas aquilo que foi tornado público nos últimos dias foi o wallpaper, aquilo que nós quando instalamos vamos começar a ver aí espalhado por todos os computadores, porque muita gente não muda sequer o fundo do ecrã, e então será este o wallpaper com um bichinho muito queridinho. Para mim aquilo parece um gato e não anda muito longe disso, mas já está conhecido. Portanto, eu soube disto pelo Oh My God, Ubuntu, mas não sei se deve haver uma fonte oficial, certamente. Eu confesso que não encontrei. Quem me deu a notícia foi o OMG. Sim, provavelmente se for a Ubuntu a Weekly Newsletter deve haver lá um link qualquer para isso. Provavelmente. Entretanto, já encontraste a informação ou avance mais uma notícia? Sim, já encontrei. De facto, encontrar a aplicação está a correr. Agora, eles não dizem especificamente aqui no artigo sobre isso, mas eu li algures no fórum do Snapcraft ou alguns, já não lembro exatamente onde é que foi, que eles estavam a desenhar especificamente para daemons. Agora, se eles modificaram isso para ser para todo tipo de aplicações ou não, para mim não está garantido, mas no blog de anunciar a funcionalidade eles falam disto como genericamente, portanto não dizem que é só para um tipo de aplicações. Ok, portanto a partida será padrão, será sim, sempre daqui para a frente, daqui não, desse momento para a frente será sempre assim. Sim, para já tem esta funcionalidade só se ativarem uma funcionalidade experimental dos snaps. Eventualmente há de chegar a um estado de desenvolvimento em que está suficientemente maduro para vir por a missão para toda a gente. Ok, olha, deixa-me falar sobre esta notícia, dá-me particular gozo. A ti se calhar não te aquece nem te arrefece, porque não és utilizador, mas eu sou. E é uma dor que eu sinto há muito tempo, que é o problema que é para um utilizador de um sistema Android. O iOS também vem agora por arrasto, mas para um sistema Android, e eu depois interrompi, voltei a ser utilizador de Android, seja em tablet, seja em telefone, e o problema que é tu teres um documento, uma folha de cálculo, por exemplo, que fizeste na tua suite de Office preferida, e depois pegas no telefone porque precisas de consultar ou precisas de modificar alguma coisa e sentes-te limitado, porque depois tu vendes aquela publicidade toda. Eu lembro-me de ter um Xperia, um Sony Xperia, que era com Android, na altura em que havia muito aquela moda de dizer que o Android era muito Linux, era Linux, e a gente dizia que o Android era Linux e a malta não se calava com isso. E eu achava ridículo, cada vez que saía um software aquilo não havia OTAs, e cada vez que saía uma atualização de software eu ter que ter um computador com o Windows para atualizar o meu telefone, que era Linux, ou pelo menos segundo se dizia, era Linux. Eu achava ridículo. Da mesma maneira, achava ridículo eu ter um computador Linux com uma suite de Office fantástica e que quando editava quando precisava de consultar um fecheiro no meu telefone, via-me aflito porque ou não havia software, ou as poucas opções de software que havia para poderes abrir e já nem digo editar, mas pelo menos consultar com conforto e qualidade os documentos que tu fazias no teu computador, era uma anedota pegada.
Ora, esse problema já terminou, portanto, eu ultimamente tinha estado a usar o OnlyOffice, cumpria, não era nada do outro mundo, mas cumpria, era bastante... Por alguma razão específica? Ou? Apenas porque foi a suite escolhida pelo Nextcloud, para integrar no Nextcloud Hub. Tipicamente há duas soluções de Office Online, que é o OnlyOffice e quando eu digo Office Online é aquelas comparações com os Framas, por exemplo, ou com os Google Docs sim, versões web. Exatamente, existe o OnlyOffice, existe a suite Collabora, e uma vez que o Nextcloud escolheu, não sei porquê, mas escolheu a colaboração com o OnlyOffice, eu fui olhar para isso e de facto o OnlyOffice já abria, e já foi uma franca evolução para aquilo que era a consulta de ficheiros dos ODFs. Agora, recentemente, na semana passada, foi anunciado o Collabora para mobile, que é um produto francamente superior a toda a concorrência, portanto, tu consegues abrir documentos ODF, pelo menos os que eu experimentei, irrepreensível. Portanto, tudo bem que é o ecrã mais pequenino, é a única coisa que tu sentes, é que o ecrã é mais pequeno, mas tens de facto todas as funcionalidades adaptadas ao tamanho do ecrã do teu telefone, e isso é porreiro. Por acaso ainda não instalei no tablet, mas no tablet certamente que vou ter um resultado bastante mais interessante, mas cá estarei para contar a história. E olhando para, nós depois vamos deixar o link nas notas do episódio, mas olhando para o histórico deste trabalho, este trabalho começa atrás com umas pessoas que tu conheces tão bem quanto eu, aliás, tu certamente até conhecerás ainda melhor do que eu, que são uma empresa que se chama Smooth e que esteve na gênese daquilo que veio originar a aplicação mobile do Collabora Office. Não sei se é Collabora Office que se chama, mas se pesquisarem por Collabora, é exatamente isso, Collabora com 2 L's, Collabora Office. E vocês têm então uma aplicação móvel que abre tanto ficheiros de uma suite Microsoft, por exemplo, os XMLX e os XLS e aquelas coisas todas, mas essencialmente é isso que me preocupava, abre ficheiros que eu faço no meu LibreOffice com, pelo menos até ver, total compatibilidade e total qualidade. Portanto, andei muitos anos à espera para dar esta notícia e pronto, e chegou à altura, e ainda bem. Portanto, obrigado à Collabora. Nós conhecemos pessoas que trabalham na Collabora. Aliás, uma das pessoas já esteve no podcast, certo? O Pedro Silva. Exatamente. E um grande bem-aja a todas as pessoas que tornaram isto possível e que estão a fazer com que as coisas sejam cada vez mais uniformes e cada vez mais transversais, porque de facto era uma lacuna que não se percebia. Eu não conseguia perceber como é que não havia um produto para a amostra que abrisse minimamente em condições uma folha de cálculo que eu fizesse no meu LibreOffice Calc. Mas pronto, está resolvido. Resolvidíssimo. Olha, passamos para a agenda? Acho que sim, acho que está na altura de passar para a agenda. Manda-te. Olha, o primeiro item da agenda é que dia 7 de março, já este sábado, vai decorrer no Porto o Open Data Day. Nós temos falado aqui em vários episódios do Open Data Day e ficámos de aprofundar um bocadinho mais este episódio, portanto ainda nos faltam aqui alguns minutos e portanto quero aproveitar essa oportunidade. Tu vais ao Porto? Não vou ao Porto, infelizmente, por motivos profissionais. Vou ter que estar de alerta para a entrada em produção de um serviço de um cliente e não é conveniente estar nessa circunstância tão longe de casa em circunstâncias que podem ser adversas eventualmente à necessidade de intervir. Portanto, ele vai decorrer no Porto, é dia 7 na UPTEC. Vai também decorrer lá uma editona de OpenStreetMap. Vai haver apresentações e conversas com a Raquel Albuquerque, a jornalista de dados do Expresso, com a Sofia Ponte, que é professora da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, e com o Paulo Almeida, que é investigador da nova SPA. O principal promotora desta atividade é o Transparência Hack Day, o Day to Data, que é uma comunidade que organiza estes dias, que é o Day to Data, mensalmente no Porto, em que se fala
e se experimenta com dados abertos. Isto começa às 10 horas da manhã e acaba, penso que de tarde, pela dimensão. A entrada é livre, vai ser no UPTEC Baixa e a entrada é gratuita. É apenas preciso fazer um registro. Nós vamos deixar um link para o local onde tem que se registar e recomendamos vivamente que vão. Se interessam por dados abertos, têm que ler, e principalmente se estiverem no Porto. É imperdoável se não forem. Eu também não vou poder estar. Na altura cheguei a considerar, mas tenho demasiadas obrigações familiares este fim de semana e não consigo libertar-me para estar, nem consigo levar a minha família, que chegou a ser tida essa hipótese também em cima da mesa, portanto não vou estar. Mas como é que chamaste um edit data? Uma editona. Uma editona, não é? Eu tenho feito uma editona e continuo maravilhado com o Street Complete. Portanto, estava a tentar mostrar-te aqui a minha pontuação. No telemóvel já levo 146 estrelas, ou seja, 146 edições do OpenStreetMap. Epá, isto é um jogo muito giro. Basicamente é só tu, quando paras para tomar café ou quando estás à espera de alguém, abres isto, vês se a rua onde estás ou o sítio onde estás, falta lá alguma coisa e começas a preencher. Mais fácil que isto é difícil. Agora, temos também, próximo na agenda, no dia 12 de março, vamos ter então a Hora Ubuntu com o Biport e com um speaker que tu conheces bem porque dormes com ele há muitos anos, que és tu próprio. Vais falar sobre o Biport e vais tentar aqui convencer as pessoas a juntarem-se à causa. Sim, é esse o objetivo, é ficar a conhecer um bocadinho o projeto, o próprio sistema operativo Ubuntu Touch e perceberem porque é que é importante um projeto como este para garantir a liberdade de escolha das pessoas no que toca a dispositivos móveis, e que é um dos objetivos do projeto, é garantir a liberdade de escolha. E venham, ficam a conhecer melhor o projeto, podem fazer perguntas esquisitas, eu posso não responder. E não te esqueças de avisar que vão ser sorteados 2 PinePhones. Vão ser sorteados 2 PinePhones? Já disseste, está prometido. Está bem. Mas não vou sortear nenhum PinePhone, mas posso falar-vos um bocadinho, não muito, do PinePhone, porque eu não tive a experiência de usar. Já tive com um na mão, mas ainda não usei mesmo a sério um PinePhone. É mais levezinho que o Fairphone? Acho que não, acho que deve ser mais ou menos a mesma coisa. Mas mais fininho? Sim, não muito, mas sim. Ok. Eu por acaso queria fiquei com vontade, mas estão fora de stock, agora não sei quando é que... Sim, e agora não é certo quando é que vai haver de novo por causa da questão da produção na China. Eles são produzidos precisamente na região mais afetada pela crise, e depois são assemblados com as baterias em Hong Kong, que também teve isolado, e não sei se ainda está isolado, e portanto só há uma entrada ou coisa assim aberta entre a China continental e Hong Kong, e é extremamente difícil enviar coisas para lá e fazer coisas saírem de lá para o resto do mundo. Tudo bem. Pelo que vai ser complicado. Eles que melhorem os protótipos e que a coisa fique melhor agora na segunda versão. Eu não me importo não ser um Braveheart. Eu posso ser só um chicken second, ou chamem-lhe o que quiserem, mas pronto. Depois seguimos para o Saloon, agora continuando aqui com isto, seguimos para o Saloon, como habitualmente, às 20 horas, é a hora que eu abro mais ou menos. Temos ainda, antes de encerramento, que fazer referência ao nosso Pixels Camp de 26 a 28 de março, Pavilhão Carlos Lopes. Nós vamos lá estar, não sabemos se o tempo todo ou parte, mas vamos lá estar certamente. E as notas do costume, temos códigos de desconto para comprarem Slimbooks e LibreBoxes, como aquela que tu desembrulhaste e eu assisti. As LibreBoxes agora estão em desconto porque é o fim de stock, eu não sei se este código de desconto vai funcionar. Mas pronto, já estamos a chegar ao fim. Exatamente. Já estamos a ultrapassar até o tempo. Não estamos nada porque temos os primeiros 5 minutos são para queimar, meu caro.
temos não, Tiago, não temos não. Queres Que eu estive a contar aqui. Eu estive a contar aqui. Isso é um Tiago. Ubuntu Phone, pá, isso falha. Não falha não. Temos links para Humble Bundles, se quiserem, e Humble Bundles muito Sim. interessantes desta vez, ao contrário dos anteriores, que são nada interessantes, até porque já acabaram. Estes é que são mesmo muito interessantes. Sim, Apoie o um sobre podcast. cibersegurança, sim. O outro é como começar o vosso Makerspace. Ao comprarem os bundles estão a ajudar-nos, porque podem escolher quanto disso é que vem, daquele dinheiro é que vem para nós. E até o próximo episódio. Até à próxima!